Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Café e Negócios. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da Unorte, exibido em todos os nossos canais, inclusive no YouTube, e também pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Hoje estamos com uma convidada muito especial, muito importante, minha amiga, a professora Irene Rodrigues Freitas, que está aqui com a gente. A professora Irene, ela é engenheira de alimentos e engenheira de produção, é professora aqui na Unorte e também coordenadora de cursos. Seja bem-vinda, Irene, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Vanise, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu considero muito a sua experiência empreendedora. Gostaria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho dessa sua vivência que você tem. Inclusive, considerando nós como professores nem sempre somos vistos como empreendedores, nem sempre cria-se uma expectativa, né, de que podemos empreender também na atuação na área da educação. Então eu queria que você iniciasse contando um pouquinho da sua trajetória, quando você escolheu a sua profissão, a sua formação, o que te impulsionou nessa trajetória que você teve. Eu sou do Tocantins, né, e eu fiz a engenharia de alimentos no Tocantins e desde que eu formei eu fui para a indústria, né, a minha área de atuação na indústria. Então a partir daí eu vi como que as empresas têm seus processos, né, seus processos de gestão. E eu gosto muito dessa área da gestão, né? E como docente, nós precisamos empreender todos os dias, né? Dentro da sala de aula, trazendo processos diferentes, situações diferentes para os alunos. E, de certa forma, você pega aquele conhecimento que você adquiriu na indústria e traz para a sala de aula, né? Então, isso nos torna empreendedores, né? Um professor empreendedor, mesmo que nós não tenhamos, né, não sejamos vistos como um empreendedor. Mas sim, eu me considero uma professora empreendedora devido a toda essa experiência, né, devido a toda essa vivência que eu já passei. Quando você foi fazer a faculdade, conta um pouquinho, porque pode ser que algum aluno nosso, né, ou futuro aluno nosso de engenharia de produção, ele venha a acompanhar um pouquinho desse seu histórico. Quando você foi fazer o curso, você já pensava em atuar na docência? Você sempre teve esse olhar de ir realmente para a indústria? Olha, eu desde criança, eu gostaria de ser cientista, né? Então eu tinha isso em mente. E então eu fui para a faculdade com essa intenção mesmo de ser cientista. Só que não foi isso que aconteceu no primeiro momento. Então eu acabei indo para a indústria, né? Mas só que antes de ir para a indústria, eu me tornei professora. Então o meu primeiro trabalho mesmo foi como professora de física e matemática no ensino médio. Lá no Tocantins. Lá no Tocantins. Só que eu havia estudado engenharia, então eu falei, não, eu vou realmente atuar, então eu fui para a indústria, mas o meu desejo mesmo era a ciência, né, ser cientista. Então eu deixei um trabalho, né, eu decidi sair do trabalho para poder fazer mestrado, né? Então eu fiz mestrado no Rio Grande do Sul, e eu vim para o estado de São Paulo para fazer doutorado. Então eu fiz doutorado aqui na Unesp. E antes mesmo de concluir o doutorado, eu consegui um trabalho aqui na Unorte. Então, a minha experiência como docente numa universidade é aqui na Unorte, né? Aqui eu estou há 7 anos. E durante esse processo, né, de ser professor, e a ciência, né, a pesquisa, eu resolvi fazer o curso de engenharia de produção por estar como docente no curso de engenharia de produção aqui da Unorte. Então, eu vi essa necessidade de fazer essa outra graduação, né? E que então é uma soma, né? A soma das duas engenharias. Complementando aí a experiência que você já tinha, né? Isso mesmo.
E a sua pesquisa do mestrado e do doutorado foram em que linhas? A minha pesquisa do mestrado, ela foi na área de pescado, né? Então, eu trabalhei com recuperação de proteínas de pescado de baixo valor comercial. E por que é interessante, né? Hoje, você precisa pensar na valorização desses produtos que são de baixo valor agregado, de um ponto de vista de negócios, né? Então, a minha pesquisa no mestrado foi para isso, para poder gerar valor em um produto que é considerado, né, para o consumidor de baixo valor comercial, e com isso trabalhamos com a recuperação de proteínas para a fabricação de outros produtos. Então, ou seja, uma matéria-prima que hoje está sendo referência, né, para, por exemplo, fabricação de plásticos biodegradável. Né? Então, eu fico satisfeita por isso, né, de ver que aquela base, né, aquela pesquisa utilizando pescado, hoje serve, né, como componente para outros produtos, né, pensando na sustentabilidade, pensando no meio ambiente. Inclusive, isso é um olhar muito empreendedor, né, Irene? De trazer valor, de trazer resultado, que é o que faz a nossa economia ali mobilizar. Exato. E no doutorado eu trabalhei com óleos vegetais, né, com uma parte mais de processamento mesmo de óleos, né, só que para um viés da ciência dos alimentos, que são as questões dos compostos, né, bioativos, que são fundamentais para nós, né, que consumimos isso todo dia. Exatamente. Então, de uma certa maneira, estaria dentro dessas duas linhas de pesquisa, sendo realmente empreendedor, atuando direto com as empresas e exercendo a engenharia, independente se ela é de alimentos ou se ela é de produção. Né? Irene, eu vou te pedir para você dar um tempinho agora, para você continuar contando essa parte aí do seu doutorado, inclusive a aplicação, né? E a gente vai dar um intervalo rapidinho e já volta. Até já! Eu escolhi fazer estética aqui por conta de indicação de uma ex-aluna já formada aqui também nessa área e devido a muita pesquisa em outras instituições pela maior estrutura e grade curricular daqui da UNORTE. E é por isso muito mais que estética e cosmética aqui na UNORTE. Estamos de volta, agora nós vamos até tomar um cafezinho, né, Irene? Tá servida? Aproveitando, eu gostaria que você continuasse nos falando do seu projeto de doutorado, da sua pesquisa. O projeto de doutorado, ele foi realizado com várias empresas do Brasil, que são produtoras, né, de óleos vegetais, desses óleos comuns, né, que nós consumimos aqui no nosso dia a dia e que o Brasil produz. Óleo de soja, uma grande óleo de quantidade. Milho. Isso mesmo, soja, todos milho, canola e girassol, né, que são os mais comuns e que há uma grande produção aqui no Brasil, né? Esses são os principais. Só que o que existe os processos tecnológicos, né, eles têm ali situações, né, pensando do ponto de vista químico e bioquímico do alimento, que ele pode reduzir componentes que são benéficos para nós como consumidor, né? Então, o objetivo da tese foi justamente avaliar isso. Esses componentes, né, que são... Como preservar esses componentes saudáveis, é isso? Manter? Não só como preservar, mas o quanto a indústria estava removendo isso, né? O quanto que ela estava removendo, o quanto que nós, consumidores, estamos consumindo desses componentes que realmente fazem bem, né, para nós. Porque há uma grande discussão nessa área com relação aos óleos vegetais. Eu não sei se você já viu isso, né? Eu ouvi só algumas abordagens, na verdade, uma indústria que produz óleo de amendoim, né? Falando das vantagens que tem os outros óleos, que o que a gente consome no dia a dia, na verdade, é muito
fraco, assim, de exato. benefício, né? E esse foi o objetivo, justamente verificar isso. Quando essas indústrias estão removendo desses óleos que são comuns, que fazem parte do nosso dia a dia, e o que o engenheiro, né, que está lá dentro, atuando naqueles processos de fabricação, o que eles estão fazendo, né? Então, a pesquisa foi com esse olhar, né, para mostrar para essas indústrias, olha, nesse produto, nesse tipo de óleo, esses compostos, como por exemplo tocoferóis, fitosteróis, né, os próprios ácidos graxos, olha, tá removindo demasiadamente. Então, cuidado aí, né, no seu processo, porque a pesquisa, ela, seja ela de mestrado ou seja ela de doutorado, ela tem que ter esse olhar para a sociedade. Né? Pesquisa tem que ser aplicada, Tem né? que ser aplicada. Então, o público hoje busca isso da universidade, de que nós possamos desenvolver pesquisas que seja benéfica para ela, né? Não só aquela pesquisa que você vai deixar um resultado engavetado, ou que não serve para nada. Todo um esforço que o nosso aluno faz, que a gente sabe que é trabalhoso fazer um artigo científico, né, uma pesquisa, publicar é difícil, né, mas principalmente tirar uma vantagem de todo esse esforço, né? Acho que até por isso que os alunos não se sentem tão empenhados, porque não conseguem ver o resultado daquilo, a aplicação daquilo, né? Exato, exatamente. E essa área é uma área que requer bastante pesquisa mesmo, né? Outras são mais desenvolvidas, mas essa necessita. E até mesmo as revistas científicas de nível internacional, hoje já busca pesquisas com esse viés, porque a população está exigindo esses resultados, né? Não só aquela pesquisa que você usa métodos muito avançados, mas também utilizando metodologias e mesmo matérias-primas ou situações que são mais próximas da realidade da comunidade, do consumidor, né? Então, isso é interessante, né? Que as revistas científicas, elas já estão com esse olhar. Não só aquela pesquisa que a gente vê às vezes em jornal, na televisão, né? Vem em certos canais que são feitas pesquisas sem uma metodologia, sem um estudo mais aprofundado, né? O que a gente promove na faculdade também é esse olhar do nosso aluno, né? Do profissional que entende que ele precisa ter o conhecimento técnico, conhecimento prático, mas que isso ele é validado à medida em que ele tem essa expertise, essa capacidade de fazer uma pesquisa científica, não é isso, Irene? Exato, e você pode usar tudo isso para o empreendedorismo, né? Você usar essa pesquisa e você se tornar um empreendedor através da pesquisa que você realizou na faculdade. E vamos né? trocar em miúdos e ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Abrir seu negócio, ou de repente, né, promover isso com um instituto, Sim, com um parque tecnológico. Com um parque tecnológico, é esse papel da universidade com a sociedade, ele é muito importante. Ele é fundamental, ele é necessário. Porque só assim que a gente vai conseguir resolver os problemas da sociedade. E se a gente for ver qual que é o lema da engenharia? Resolver problemas. E hoje, qual que é a tendência, né? Então, é você resolver problemas e que tenha 3 vertentes principais, né? Que é o meio ambiente, né? Que é a parte econômica e a parte social. E ainda tem quem diz que dentro desses projetos envolva até mesmo assuntos que estejam ligados à espiritualidade. E o que é interessante é que aqui na faculdade nós temos uma disciplina voltada para isso, né? Exatamente. Então, os projetos de pesquisa que são realizados na faculdade, que vão para a sociedade, que pode tornar-se essa pessoa um empreendedor, né? Ter essas vertentes, olhar para esses 4 pilares. Apesar que esse pilar da espiritualidade ele não é muito difundido ainda no empreendedorismo, mas nós sabemos, né? Como pesquisa, que você também precisa olhar para isso, né?
E quando você olha para o empreendedorismo e no campo da inovação, isso é importante. Isso é fundamental, eu diria, né? Você olhar para esses 3 pilares. Dentro da ciência, dentro da pesquisa científica, nós olhamos apenas para o social, econômico, né, e ambiental, mas dentro da vertente inovação é importante olhar para esse pilar da espiritualidade também. Eu diria que no primeiro momento era o lado econômico principalmente, né, e depois o lado social e o lado ambiental veio surgindo aí como fundamentais, né, chamou a atenção. E hoje a questão da espiritualidade também. Sim, principalmente quando você vai desenvolver um produto, né? O interessante é você despertar isso, né? Em quem vai realizar essa pesquisa nesse campo da inovação. E ele, se ele fosse tornar um empreendedor, né? O que esse produto está trazendo dentro dessa vertente? Irene, nós vamos dar mais uma pausa aqui e daqui a pouco vamos voltar para continuar a respeito do que você está trazendo para a gente. O nosso curso de aperfeiçoamento da atualização na inter-relação periodontia, dentística e prótese já está com a inscrição aberta. A próxima turma tem início previsto a partir de março de 2023. A gente espera vocês! Estamos de volta aqui, continuando o nosso papo aqui com a professora Irene. Eu queria destacar que a professora Irene acabou de assumir a coordenação do nosso curso de Engenharia de Produção. Foi um ganho muito grande do curso, né, Irene? Eu fico muito feliz de passar a bola para você, porque eu sei da competência que você tem também. E falando da parte de pesquisa, né, de inovação, de tecnologia, eu sei que você é a professora que dá aula de desenvolvimento de produto para os nossos alunos. E posso dizer que foi um sucesso ano passado, a experiência que você fez com eles. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho do que foi a aplicação que você utilizou na disciplina, né? E o quanto que aquilo enriquece a formação deles. Olha, nas disciplinas, independente se ela é de desenvolvimento de produtos ou não, eu procuro ter atividades práticas, né? Não ser teórico, apenas teórico na sala de aula, mas que o aluno ele possa vivenciar, né? Experimentar através das aulas práticas. E a disciplina de desenvolvimento de produto especificamente, o próprio nome já diz, né? Desenvolvimento de produtos. O aluno ele precisa sair com uma noção de prática disso, porque no caso a engenharia de produção dentro dessa vertente, ela compete com outros profissionais, né? Ela compete, por exemplo, com o pessoal da farmácia, da engenharia química, da engenharia de alimentos, que trabalham com desenvolvimento de produtos. Só que a gente sabe que o engenheiro de produção também atua nisso. Também pode. Para ele competir com essas outras áreas que já são mais acostumadas, nós aqui na instituição precisamos ter esse olhar para que ele experimente. Então foi bem interessante, nós trabalhamos no decorrer da disciplina, né? Eu aplicando para eles os roteiros, né? Para que eles pudessem ir desenvolvendo um produto. E no final nós fomos lá para o laboratório, né, no laboratório de gastronomia, onde eles puderam desenvolver mesmo o produto que eles colocaram no papel no decorrer da disciplina, né? Então os alunos pensaram em produtos usando pitaia, né, uma fruta, um iogurte, né, voltado aí com pitaia, um produto típico do Nordeste, né, usando em vez de ser um produto animal como recheio, um recheio de vegetal, né, que utilizaram jaca. Então, sim, foi bem interessante para eles poderem experimentar isso, né? Então, vocês chegaram a avaliar o nível de proteína? Não chegamos a avaliar em laboratório, né? Apenas sensorial. A análise só foi sensorial. Uhum. E nessa disciplina também de desenvolvimento de produtos, né, trabalhei com eles
é uma temática voltada para a sustentabilidade, onde eles tinham que pensar também em algum projeto, né, de usar os recursos que vão para o meio ambiente e dar uma outra finalidade. Porque o que as indústrias hoje buscam também no profissional é essa capacidade, né, de você reduzir os resíduos que são gerados nela, né? Essa consciência ambiental que está sendo cobrado também das empresas, né? Exato. E essa questão da sustentabilidade faz parte da engenharia de produção. Então, trazer o aluno para pensar nessa modalidade que é a sustentabilidade. E eu acabei utilizando a disciplina também de desenvolvimento de produtos para trabalhar essa temática, né? Porque usando coisas simples, onde eles possam orientar até mesmo no bairro que ele mora, né? Na comunidade que ele mora, na cidade onde ele está, né? O mais interessante que eu acho, né? Vamos ver se você compartilha essa percepção que eu tenho do nosso aluno, que muitas vezes ele não acredita nessa capacidade que ele tem, mas quando a gente, como professor, proporciona para ele, né, esses momentos de aulas práticas, né, o que você desafia o aluno a pensar um pouquinho a mais, um pouquinho fora da caixa, pensar um pouquinho em outros aspectos da sociedade que até então ele não tinha ele não tinha esse olhar, ele percebe que, poxa vida, eu sou capaz, né, na minha formação que eu venho buscar como engenheiro de produção especificamente, eu tenho um olhar somente dentro da linha de produção, dentro do controle de qualidade, mas poxa vida, eu posso desenvolver produto, eu posso melhorar o desempenho da empresa nessa área de sustentabilidade, né, de gestão de resíduo, nessa parte ambiental, em tantas outras áreas que a engenharia de produção pode proporcionar, né? Eu não quero falar só da engenharia de produção, a gente tem aqui N cursos e muito bons cursos que a gente tem, inclusive, né, de engenharia química, de engenharia civil, de administração, né, os cursos da área de saúde, mas como você traz um pouquinho dessa sua vivência, a gente está abordando bastante essa questão, né? E as empresas, elas são fundamentais para a nossa economia, o que a gente tem hoje em dia, né? Isso, e interessante que você citou aí várias outras engenharias. E as engenharias, ela é multidisciplinar, né? Uma complementa a outra. A engenharia química precisa da engenharia elétrica, que precisa da mecânica, que precisa da engenharia civil, que precisa da engenharia de produção, né? Se a gente vamos olhar para uma indústria, para eu construir aquele prédio, vou precisar do engenheiro civil. Não dá, né, para iniciar sem um engenheiro civil, né? Até mesmo com arquiteto. Aí você pode até pensar, nossa, mas o que o arquiteto vai fazer dentro de uma indústria? Sim, ele é possível, né? Ele pode muito bem ali ajudar, né, o profissional da engenharia civil, e a questão da própria organização, né, do ambiente administrativo. Da iluminação, da parte do ambiente em si, né, do aproveitamento ali dos espaços. E se você for entrar mais, né, dentro da indústria, você vai ver o quê? Ok, então eu tenho um processo. Esse processo precisa ser gerenciado. Então nós temos um engenheiro de produção que vai gerenciar o processo produtivo, o engenheiro químico que auxilia nisso também. Mas temos a questão do desenvolvimento das máquinas, que entra em engenharia química, entra em engenharia mecânica. A administração, então, daquela gestão, né, do escritório, que é necessário, o RH, né, as finanças, o faturamento, né, que isso são os profissionais da administração que cuida disso. Né? A engenharia elétrica é 100%, né, dentro de uma indústria. Porque há essa necessidade de você cuidar da parte da energia das máquinas, que é importantíssimo. Então não adianta ter hoje a gente não trabalha se não tiver tecnologia, se não tiver máquina. Exato, se não tiver tecnologia, se tiver a máquina, uma esteira, por exemplo, ela precisa de os motores que estão ali, eles são verificados pelo engenheiro eletricista, por exemplo. Né? Então, todas as engenharias, elas estão dentro de uma indústria. Elas são necessárias. E elas são necessárias. Irene, a gente está chegando no final, o programa está muito bom ouvir essas suas observações e sua experiência compartilhada aqui com todo o nosso público que nos assiste. Eu queria que você deixasse uma mensagem
para quem está nos assistindo, pensando no nosso aluno, pensando no empreendedor, no futuro empreendedor, né? Tudo que você acredita que a universidade pode trazer. Falando um pouquinho dessa seara que a gente está entrando na parte de pesquisa, né, que é a sua área, e que a UNORTE está cada vez mais buscando e aprofundando, promovendo isso para os nossos alunos. O que você pode deixar de mensagem? Olha, para o público em geral, eu só posso dizer o seguinte, que se você está pensando, né, em cursar uma faculdade, esta é a melhor, né? Nós temos aqui um corpo docente muito preparado para isso e que está à disposição, né? É um corpo docente que ajuda de fato, né, o aluno, que tem essa aproximação com o aluno e tem uma preocupação na qualidade, né? Na qualidade do ensino. E se você for ver, nós estamos aqui produzindo um conteúdo para a comunidade, vocês, né? Para vocês que estão nos assistindo. Então, venha conhecer a instituição, venha conhecer o que os cursos oferecem, não só para um vestibulando, mas também um empreendedor, né? Estreitar essa relação empresa-universidade. Que é a responsabilidade que a gente tem. Que é a responsabilidade nossa, né, como docente, temos, né, de união mesmo, né, com a comunidade. É muito gostoso ouvir tudo isso, né? E vou destacar aqui, gente, o brilho nos olhos dela quando ela fala de pesquisa. Acho que isso que é o mais importante, fazer o que a gente gosta, né, Irene? É verdade. E dá para ver que você está na área que você gosta e é um ganho muito grande para nós aqui da faculdade. Muito obrigada pela sua participação, agradeço mais uma vez, agradeço ao público que nos acompanhou até aqui e continue nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, aqui da UNORTE e no canal 7, né, a TV Rio Preto, canal 7 da NET. Obrigada e até a próxima!